Este tema está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 30. É a promessa do Consolador. E Jesus inicia este capítulo dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que ficará eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecê-lo-ei, porque permanecerá convosco e estará em vós. Porém, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, esta é a sentença, ou os versículos transmitidos por Jesus, nos dizendo que rogaria ao Pai para a vinda de um outro Consolador. Se ele fala outro Consolador, é porque ele foi para nós o grande Consolador. E Jesus não queria nos deixar órfãos, como ele mesmo diz neste capítulo: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Quando ele promete a vinda de outro Consolador para recordar as suas lições e trazer coisas novas, é porque Jesus não havia falado ou ensinado tudo o que deveria ensinar. E muitas coisas ensinadas por ele foram transmitidas sob a forma alegórica, através de parábolas, de sentenças parabólicas, de símbolos, de imagens, porque o povo ainda não estava devidamente preparado para isso. E quando ele disse que não nos deixaria órfãos, ele não estava se referindo à orfandade de pais e filhos, porque Jesus não foi nosso pai, nem é nosso pai. Jesus é nosso irmão maior. Ele deixou bem claro que era nosso irmão. Em muitas oportunidades, ele falou que o Pai era maior que ele. Ele não era Deus, não era o Pai, mas é o nosso irmão maior. Então, a orfandade a que ele se refere representa a falta dos ensinamentos superiores, das verdades eternas que as pessoas iriam receber, não tinham condições de receber na época, mas iriam receber posteriormente com a vinda deste outro Consolador. Mas ele roga para nós vivermos, praticarmos os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Mas que mandamentos são esses que Jesus roga para que guardemos os seus mandamentos? Nós aprendemos que existe o Decálogo, que é os 10 mandamentos da época mosaica. Moisés foi aquele médio de efeitos físicos, instrumento para que os 10 mandamentos fossem escritos. Mas Jesus trouxe novos mandamentos, novos ensinamentos. É tanto que todo o sermão da montanha, ele vai dizendo: aprendeste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo isso. E vai transmitindo ensinamentos diferentes dos que Moisés ensinou. Vamos recordar alguns desses mandamentos que Jesus pede para nós guardarmos. E quando ele pede para nós guardarmos, significa interiorizar.
estes ensinamentos e, sobretudo, vivenciar. Não é só aprender, não é só decorar, mas é interiorizar e vivenciar. Que não é fácil, mas se quisermos, se amarmos a Jesus, nós guardaremos estes mandamentos. Vamos recordar que Jesus, no Sermão da Montanha, diz: não olheis o argueiro no olho do seu irmão, quando no seu tem uma trave. Hipócritas, tira primeiro a trave do vosso olho e vereis o argueiro que está no olho do seu irmão. Pedindo para nós não criticarmos as pessoas. Quando vemos os defeitos dos outros, nós somos portadores de maiores defeitos do que aquele que nós estamos vendo. Ele faz a distinção. Argueiro significa uma falha mínima e trave, uma falha grande. Só sabemos que a pessoa tem defeito se nós formos possuidores daquele defeito. Sendo que o defeito que nós estamos vendo, o nosso é maior. Por isso que nós olhamos sempre, criticamos sempre as pessoas. Este é um dos mandamentos dele. Que infelizmente os cristãos, de um modo geral, e espíritas, ainda não vivenciamos. Por que ainda não vivenciamos? Porque não amamos a Jesus como ele solicitou. Um outro ensinamento, um outro mandamento, por ele transmitido: seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque Jesus transmitiu para nós isso. O que é seja o seu falar sim, sim, não, não? Seja verdadeiro. Porque ele sentia que a mentira dominava as criaturas. As pessoas não falavam a verdade. Na época, para que alguém fosse ouvido e respeitado e acreditado, era necessário 3 testemunhas. Porque a palavra das pessoas não tinha valor. Por isso Jesus mostrou a importância de sermos verdadeiros. E hoje, na atualidade, ainda temos testemunhas. Porque se vamos para um casamento, são muitas as testemunhas. Por quê? Porque a nossa palavra não tem valor. Bastava dizer ao juiz, ao padre, sim ou não. E aí, não precisava de nenhuma testemunha. As testemunhas é justamente para comprovar o que nós dissemos. E aquilo que nós dizemos na hora do casamento é uma mentira. Não cumprimos com o que dizemos. Não cumprimos. Não só mentimos para quem está fazendo o casamento, como as testemunhas que estão ali para comprovar que estamos falando a verdade. E tudo que nós vamos fazer, realizar compra de casa ou venda de imóvel, qualquer coisa, tem que ter testemunha, porque a nossa palavra não basta. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Seja verdadeiro. Pietro Baldi, um grande filósofo italiano, em um dos seus livros, que ele escreveu várias obras muito boas, ele disse que quando despertou a sua mente aqui na Terra, um dos maiores choques que ele sentiu foi perceber a presença da mentira entre os homens, entre os seres humanos. Parece, dizia ele, que as pessoas têm vergonha de falar a verdade. Tudo parece honesto e sincero, e por trás dos bastidores tudo é falso e enganoso, e dessa forma enganam ao próximo. Outras pessoas, outros manifestantes divinos descem à terra relembrando os ensinamentos de Jesus.
Na Índia nós tivemos, há pouco tempo, encarnado, Sai Baba, guru indiano, que ele pregava que para termos uma educação integral, era preciso ser veraz. Se encher de veracidade para uma educação integral. Veja aí a importância de ser verdadeiro. E Jesus sentia isso. E Jesus sabia disso. E a mentira ainda domina o mundo. As pessoas vão contar uma história verdadeira, mas tem que botar um enfeite no meio. Porque ainda é mentirosa. Precisamos trabalhar isso em nós. Para dizermos a verdade. Há muitos anos atrás, tive a oportunidade de fazer uma exposição no rádio, o programa que Tony Shore organizou naquela época, Momento de Reflexão. E nós fizemos precisamente no mês de setembro, este mês que é considerado Setembro Amarelo, que é uma campanha do Centro de Valorização da Vida, mostrando a importância da vida, mostrando a importância de não se matar. Então nós fizemos um trabalhinho a respeito do suicídio, 15 minutos apenas. E depois, quando eu cheguei em casa, recebi um telefonema de uma pessoa espírita, dizendo assim: Giselda, gostei muito do que você falou no rádio, mas achei que você foi muito duro, o povo não está preparado para ouvir isso. E aí eu respondi para ele: mas Jesus disse que a verdade deve ser dita do alto dos telhados. Nós não podemos esconder as verdades eternas das pessoas. Carlos Pastorino, nos seus livros de sabedoria do Evangelho, ele diz que quando você tem um conhecimento superior, no sentido espiritual, e não revela para as pessoas, você vai responder por isso. Então precisamos divulgar aquilo que as pessoas não têm conhecimento. Por isso, Jesus mostra para nós a importância da verdade. Ser verdadeiro. Um outro mandamento transmitido por ele, que ele pede para guardarmos: não fazer ao outro aquilo que eu não desejo que o outro lhe faça. Nós respeitamos esse mandamento? Infelizmente, ainda não. Mas estamos na luta, estamos na peleja. Pelo menos nós, espíritos, temos a palavra de Jesus e temos a palavra dos benfeitores espirituais que estão sempre recordando as lições de Jesus. Não fazer ao outro aquilo que não quer para si. Todas as vezes que fizemos algo de negativo, isso é no sentido negativo. Se aquilo que eu vou fazer não é bom para mim, então não vou fazer para o outro. E se for bom, então vamos fazer. Se é bom para mim, então eu vou fazer aquilo que é bom para mim e para o outro. Este é o mandamento de Jesus. Um dos mandamentos de Jesus. Ele já tinha nos ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E no final da sua missão, ele deixa um outro mandamento. Ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas que amor é esse de Jesus? Ele quer que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. É um mandamento novo. O amor de Jesus é amor pleno, total, integral, solidariedade cósmica, amor incondicional. Ele não fazia distinção de pessoas, de credo, de nacionalidade, de raça. Atendia a todos indistintamente, tratava a todos por igual, porque Jesus amava verdadeiramente. O nosso amor, infelizmente, ainda é um amor interesseiro, é um amor egoísta,
Nós amamos a quem nos ama. Se aquela pessoa deixou de nos amar, nós já não queremos mais saber daquele amor. Então precisamos aprender a amar com Jesus. É um mandamento dele. Um novo mandamento eu vos dou. Além de tudo que ele nos ensinou no Sermão da Montanha, que são muitos dos mandamentos dele, que estes mandamentos estão contidos na lei de amor que ele nos trouxe, que nós, os cristãos, ainda não absorvemos nem observamos. Não vivenciamos. Aí a gente pergunta, por que tanta dor na terra, por que tanta infelicidade, por que tanto sofrimento, por que tanta angústia? Porque não vivenciamos ainda os ensinamentos de Jesus. Há muitos séculos atrás, Teresa de Ávila já dizia, se os cristãos colocassem em prática os ensinamentos de Jesus, o mundo estaria totalmente transformado. E nós temos 2 bilhões e pouco de cristãos. Os outros não são cristãos, não. Mas ela diz, o mundo se transformaria se os cristãos colocassem em prática os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus são os seus mandamentos, que ele pede para nós guardarmos. E se nós amarmos aos seus mandamentos, o Pai também nos amará. Isso ele diz neste capítulo da promessa do Consolador. Mas Jesus solicita ou nos consola, nos conforta, dizendo que rogaria ao Pai, porém enviarei um outro Consolador que ficará eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver nem receber. E o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Sem sombra de dúvida, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Não somos nós, os encarnados espíritas, que dizemos não. São os espíritos superiores, são os benfeitores, que vêm nos dizer que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que está no mundo recordando as lições por ele transmitidas em espírito e vida, como ele solicitou, e trazendo coisas novas. Além de recordar o Evangelho de Jesus, o Espiritismo trouxe coisas novas, que Jesus na época não poderia falar. Nós não encontramos no Evangelho, em nenhuma parte, Jesus falando sobre suicídio. Não encontramos. Mas o Consolador trouxe para nós a importância de saber viver e de preservar a vida, a existência física, porque no Consolador nós aprendemos que o corpo é instrumento de evolução do espírito. Então nós temos que viver o tempo preciso para conquistarmos aquilo que nós viemos aqui conquistar. O Espiritismo fala disso. No Espiritismo nós sabemos o que acontece com aquele que tira a sua própria existência. Não tira a vida, não. Muita gente tirou a vida. A vida ninguém tira. Nós saímos do corpo, mas nunca saímos da vida. Porque nós somos imortais. Aqueles que se matam, pensando que estão resolvendo os problemas, eles estão ampliando os problemas. E o sofrimento da pessoa que se mata, nós não temos palavras para descrever. Foi isso que o nosso irmão que telefonou para mim disse: você foi muito dura. Porque eu conto, nesse programa que fiz, que aquele que se mata, ele sai, quando nós desencarnamos, o espírito se desliga. O espírito é ligado ao corpo por laços fluídicos. Esses laços fluídicos na morte natural são desfeitos por aqueles especialistas. Vão desligando lentamente os laços para que o espírito se desligue do corpo. Na morte violenta, estes laços são desfeitos depois. Mas morte violenta sem ser um suicídio. No suicídio, o que é que acontece? O corpo é sepultado e o espírito também. Aí você passa a sentir na cova a sufocação, a putrefação. Você sente os germes corroendo o corpo.
como se você tivesse sido enterrado vivo. Por quê? Porque o espírito está ligado. Os laços se tornam espessos e sombrios, ligado às vísceras mortas, e você passa a sofrer tudo como se tivesse sido enterrado vivo. São muitos os espíritos que ficam muito tempo sepultados, sofrendo embaixo na cova. E isso as pessoas precisam saber, que o Consolador veio nos informar. Nós continuamos vivos quando desencarnamos. Desencarnar é uma coisa e morrer é outra. Morrer é como você morre, mas fica vinculado àquele corpo que foi instrumento para você evoluir e você não evoluiu. E desencarnar é sair da carne, do corpo físico, que é a carne. Então o Consolador trouxe para nós estas informações. O livro que foi psicografado por Ivone de Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, trouxe para nós todas estas informações. Nós espíritas sabemos a responsabilidade da nossa existência corporal. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo de um irmão que colaborou nesse trabalho: cuidai do corpo e do espírito. A gente tem que cuidar do corpo e cuidar do espírito, porque o corpo é esse instrumento para o espírito evoluir. Então é o Consolador que traz essas coisas novas a que Jesus se refere nessa promessa do Consolador. Hoje nós conhecemos no Espiritismo tudo sobre a vida espiritual, tudo que temos condições de saber sobre a vida espiritual, que o mundo espiritual é uma realidade. Existe hospitais, tratamento, aprendizado, escolas, estudo, trabalho, tudo. A cópia a Terra é uma cópia imperfeita do que existe lá no mundo espiritual. E isso nós sabemos com a vinda do Consolador. Por isso é que Jesus disse que este Consolador ensinaria todas as coisas e nos lembraria aquilo que ele nos informou. Com Jesus, nós aprendemos diferentemente de Moisés. Moisés, na época, ensinava o povo a temer a Deus. Então Deus era aquele Deus que punia até não sei quantas gerações. Era aquele Deus que se irava. Era aquele Deus que não perdoa a ninguém, que existia as penas eternas. Era isso que Moisés pregava. Aí vem Jesus e traz para nós um Deus amor, um Deus Pai misericordioso, justo e bom, que dá a todos por igual. Mas o Espiritismo, como sendo o Consolador, mostra para nós que Deus não é alguém, um ser espiritual que nós devemos temer, mas este Deus é luz, segundo João Evangelista, e está dentro de nós. É o Deus imanente. Jesus não disse: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Se o reino dele está dentro de nós, ele também está dentro de nós. Não como pessoa, não como alguém, mas como luz. Essa força infinita que está nos impulsionando para o alto, para o bem, para o melhor. É isso que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina espírita relembra os ensinamentos de Jesus, mostrando que Deus é amor, que não existe castigo divino. E é o que nós ouvimos por toda parte, em todos os lugares, dos cristãos e espíritas: o castigo de Deus. Deus castigou. Se acontece algo negativo, é castigo de Deus. E Deus não castiga. Deus é amor. Quem ama não castiga. Mas a ideia é essa. Acontece um acidente, foi castigo divino. Tudo que acontece de negativo é castigo de Deus. Agora, as coisas boas, nós não dizemos que foi Deus, não. Foi o nosso esforço, foi o nosso trabalho, foi o nosso estudo. Fomos nós. As coisas negativas é castigo divino. Mas a doutrina espírita está no mundo
relembrando os ensinamentos de Jesus e mostrando para nós que isso não existe. Não fazer algo que você quer fazer porque você acha que vai ser castigado por Deus, isso não tem sentido. Porque Jesus pregou a lei de ação e reação. Quando ele diz a Pedro, embainha tua espada, porque quem mata pela espada por ela perecerá, ele estava pregando esta lei de causa e efeito. Então somos nós que traçamos o nosso destino. As pessoas que se matam pelo suicídio, elas estão lesando esse corpo perispiritual, porque nós não somos apenas esse corpo físico que nós vemos. Nós somos um corpo tríplice: espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito é o corpo que reveste o ser espiritual, a essência, o espírito. Quando saímos do corpo, esse perispírito vive, não num corpo de carne, num corpo diferente. Um corpo mais leve, mais sutil. E continua a viver. Então nós achamos que, tirando a nossa existência física, vamos resolver os problemas, e aquele corpo perispiritual é lesado, é mutilado, porque esse corpo perispiritual, ele é indestrutível, mas nós podemos lesá-lo e mutilá-lo com os nossos atos, com as nossas ações. Essas crianças que nascem cegas, surdas, mudas, com deficiência, já crianças, geralmente as pessoas dizem, porque Deus quis. Eu escuto muito isso. Nasceu assim porque Deus quis. Que Deus é esse? Que aquele espírito está sendo condenado por ele ao nascer. Não é Deus que quis. Fomos nós que traçamos o nosso destino. Geralmente, as pessoas que se matam se jogando das alturas têm aquele mal de Parkinson. Não queremos dizer que todos que têm aconteceu o suicídio, não. Mas uma das causas do mal de Parkinson é o suicídio das alturas. Eu vi isso da boca de Raul Teixeira. Então a doutrina espírita, como sendo esse consolador, veio esclarecer para nós. As nossas enfermidades, essas crianças que nascem com defeito, foram elas mesmas que lesaram o corpo perispiritual, e as lesões do corpo perispiritual são jogadas no corpo físico. Mas não é castigo divino. É escolha nossa. Somos nós que procedemos mal, usamos mal o nosso livre-arbítrio e sofremos as consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então é a doutrina espírita, como consolador, que veio esclarecer isso para nós. Como eu tinha medo de Deus. Eu era uma criança como eu fui uma menina muito impossível, e a minha mãe, quando eu saía, ela dizia, cuidado, Deus está vendo. E eu ficava olhando para um lado, olhando para o outro, para ver se eu via Deus. E fazia as coisas que não deveria fazer, mas morria de medo de Deus. Como eu tinha medo de Deus, de uma vez eu cheguei, tão bom que Deus não existisse. Porque minha mãe vivia dizendo isso. Deus castiga. Deus vai punir. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Isso foi o que nós aprendemos dentro da Igreja Católica, de onde todos nós viemos. Mas na doutrina espírita, como sendo o consolador por ele prometido, nós sabemos que isso não existe. Não existe castigo divino. Somos nós os responsáveis por nosso destino, somos nós que escolhemos, e antes de reencarnar, na reencarnação normal, natural, de espíritos de classe mediana, nós escolhemos onde queremos nascer, as provas que vamos passar, as expiações, tudo que nós queremos passar para crescer. Não é punição, é para crescer, é para evoluir. Aí André Luiz vem nos mostrar que nós entramos lá no laboratório, onde vamos escolher o corpo. As deficiências que vamos ter, está lá. Você escolhe no mundo espiritual. Quem tem uma evolução mediana, porque existe também a reencarnação compulsória. Nós aprendemos isso com o Consolador, e Jesus não falou disso.
porque as pessoas não tinham condições. Hoje as pessoas ainda não entendem, as pessoas ainda não aceitam. Existem reencarnações compulsórias porque perdemos a liberdade. Erramos tanto que perdemos a liberdade, que é dom de Deus. O livre-arbítrio é dom de Deus. Somente os seres humanos possuem livre-arbítrio. Mas nós podemos perder esse livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. A reencarnação compulsória faz com que o espírito retorne no local que ele não queira, com as deficiências que ele não queira, para crescer, para evoluir. Mesmo que ele não queira reencarnar, ele retorna. É reencarnação compulsória. Então, tudo isso o Consolador traz para nós. As outras coisas a que Jesus se refere nessa promessa são estas coisas que hoje o Consolador está no mundo explicando, ensinando, e mesmo assim as pessoas não aceitam, não entendem e até criticam. Mas o Consolador está no mundo para isso, para recordar as lições divinas de Jesus e trazer ensinamentos novos. Paulo de Tarso já falava nesse corpo perispiritual, que Allan Kardec denominou de perispiritual, como sendo corpo celestial incorruptível. Paulo já pregava isso, porque ele aprendeu com Jesus: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pregando a imortalidade. Ele também, nesse capítulo, ele fala um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Mas vós, falando para os apóstolos, vós me vereis. Porque eu vivo e vós viverais. Aqui Jesus prega a imortalidade da alma. Quando ele diz o mundo não mais me verá, ele não está falando do mundo físico, porque somente Israel conheceu Jesus. Somente Israel. Ele está falando, mundo aqui significa aqueles que estão voltados para o exterior, aqueles que são dominados pela personalidade, aqueles que estão voltados para o egoísmo, aqueles que estão voltados para os prazeres do mundo, para riquezas que pensam que são eternas, a cobiça, a fama, as glórias da personalidade. Esses são do mundo, são mundanos. Então Jesus pregou que eles iriam vê-lo, e aconteceu. Muitas e muitas oportunidades Jesus falou que era necessário que ele padecesse, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E Jesus ressuscitou. E foi visto, em primeiro lugar, Maria de Madalena, mas em corpo perispiritual. Nesse corpo que não é matéria. Por isso que ele diz: não me toques. Quando ela vai abraçar, ela reconheceu ser ele. Ele diz: não me toques. Porque se ela tocasse, não tocava em nada. Ele estava em corpo perispiritual. Ele apareceu também a 2 discípulos na estrada de Emaús em corpo perispiritual. Os discípulos de Emaús não reconheceram ser ele, em outra forma. Depois ele apareceu a outras mulheres e apareceu aos apóstolos. E o interessante é que os evangelistas dizem que eles estavam no cenáculo, de portas fechadas, e quando viram Jesus estava dentro. Como é que ele entrou? Corpo físico ou corpo perispiritual? No corpo perispiritual, que atravessa a parede, tudo. Não há impedimento para o corpo perispiritual. Mas quando ele adentrou, ele se materializou e diz para os apóstolos, que ficaram temerosos quando viram: pensam que estão vendo fantasma ou espírito. Alguns tradutores trazem fantasma, outro espírito. E espírito tem carne, e espírito tem ossos, como vezes eu tenho. E pede peixe para comer, para mostrar que era ele ali materializado. Ele pregou a imortalidade e vivenciou essa imortalidade. E Tomé não estava presente na hora. Quando os outros apóstolos disseram, eles não acreditam, só se eu tocar na chaga dele. Mesmo Jesus pregando, vocês vejam que isso vem
esse descrédito das pessoas vem de longe. Porque os apóstolos foram escolhidos por Jesus fora do mundo. Ele diz isso no Evangelho. Eu vos escolhi fora do mundo. Eram as pessoas mais evoluídas que tinham condições de conviver com ele para levar adiante a sua mensagem. Mesmo assim, eles não queriam que Jesus morresse, não queriam que Jesus passasse pelo que passou. Não queriam. E Jesus falando que era necessário que acontecesse e que ele ressuscitaria no terceiro dia, e eles não acreditaram. Não acreditaram. Mas Jesus mostrou que era verdade. Depois, outra vez ele apareceu e chama Tomé para tocar nas suas chagas. E aí Tomé, meu Senhor e meu Deus, porque viu que era realmente ele. Eles felizes daqueles que não viram e creram. Que ele estava crendo porque viu. Então Jesus pregou a imortalidade da alma muitas vezes. E provou essa imortalidade. E o Espiritismo vem justamente mostrar para nós que a vida continua. Nós temos convicção de imortalidade, porque sabemos, temos os depoimentos dos Espíritos que se comunicam através dos médiuns nas reuniões mediúnicas, trazendo testemunhos. São muitos os médiuns que recebem recados, que contam o que aconteceu com eles depois da desencarnação. São muitos. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Então isso é prova de imortalidade. E a doutrina espírita, como consolador, está aqui para mostrar às pessoas, consolar. Porque nós, infelizmente, ainda somos dominados pela personalidade. Tememos a morte, não queremos que as pessoas sofram. Ficamos tristes quando uma pessoa adoece. E tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma explicação. Nós é que não queremos aceitar. Tem gente que quer se eternizar no corpo. Eu estava certa vez na federação, que eu dirijo 2 grupos mediúnicos lá, e uma moça que trabalha comigo, moça, mas casada, jovem. Ela disse, Giseuda, eu quero viver 100 anos. Eu disse, meu Deus, para que tantos anos? Por que 100 anos? Ah, eu gosto de viver. Quer dizer, tem gente que adora viver no corpo. Como se quando saísse do corpo não continuasse a viver. Isso é prova que não acredita na imortalidade. Porque quer viver quanto mais tempo está aqui na Terra, para ela melhor. E assim são muitas pessoas. Até no dia dos nossos aniversários, a gente canta pedindo muitos anos de vida, né? Parabéns, muitos anos de vida. Eu digo, não quero não, muitos anos de vida não. Eu quero os anos que eu me comprometi, assumi no plano espiritual o tempo que eu deveria passar. Eu quero cumprir esse tempo realizando aquilo que eu me comprometi a realizar. No dia que Deus quiser, que tem a lei da destruição, que é a morte física, então chegou o meu dia, eu estou pronta para passar para lá, que eu sei que não vou morrer. Eu sou imortal. Eu tenho essa certeza. Eu, Giseuda, não, eu sou mortal. A personalidade morre para sempre. Jamais voltarei como Giseuda. Vai morrer, vai ser sepultada e corroída pelo germe. Se for sepultada ou se for cremada, se acaba a personalidade. O espírito não, é imortal. Então o Consolador está no mundo trazendo de volta os ensinamentos de Jesus, mas trazendo explicações lúcidas, lógicas, racionais. As obras espíritas esclarecem. As obras espíritas tiram o nosso medo. Como eu tinha medo de morrer. Eu chorava com medo de morrer. Eu chorava quando pensava que um dia minha mãe ia morrer. E enfrentei tudo isso com a maior naturalidade, porque quando ela desencarnou, eu já era espírita. E vi que ela passou para o lado melhor. Um outro estado vibratório, bem melhor do que o que está aqui. E eles continuam nos ajudando. Como as pessoas não veem, porque todos não são médios videntes, aí acham que não vem, não aparece, ninguém traz notícia. Minha gente, isso é uma realidade. Quando eu fui para os Estados Unidos, lançaram o meu livro lá, Palavras que Despertam e Iluminam, o casal que me hospedou, o rapaz telefonou para mim e disse assim, Giseuda, olhe, você tenha todo cuidado naquilo que você vai trazer na sua bagagem, porque eles vão examinar. Se você trouxer livros, você diga que é para divulgar, porque se você que vai vender, aí, olha, não passa. E a esposa de Carlos Romero telefonou para mim e disse, olha, eu viajei agora, até o meu batom eles abriram.
Eu, além de nunca ter viajado sozinha, sempre viajei com meu marido, viajei sozinha para um país estranho sem falar a língua do país. E um dia eu estava em casa, antes da viagem, temerosa de viajar, e comecei a conversar com minha mãe, deitada na cama, pelo pensamento. E disse: mamãe, me ajude, pelo amor de Deus, me dê coragem, me dê força para eu enfrentar essa viagem, porque eu estava com medo de ir. Isso numa segunda-feira. Quarta-feira, nossa reunião de desobsessão. Essa conversa com minha mãe, eu sozinha no meu quarto, em pensamento. Na reunião de desobsessão, nós trabalhamos, um médium recebeu minha mãe, dizendo assim: minha filha, eu estou aqui para lhe dizer que viagem tranquila. Eu intercedi por você aos benfeitores e eles sorriram da minha ingenuidade. Aí eu compreendi por que eles sorriram da ingenuidade. Se eu ia a serviço da doutrina espírita, é claro que eles iam ajudar. Eles sorriram da minha ingenuidade, quer dizer, pedi por mim, que estava indo a serviço da doutrina espírita. E aconteceu algo interessantíssimo. Eu, morrendo de medo, que levava não sei quantos livros, além dos livros que o presidente da federação, que era Zé Raimundo, despachou, eu levava na minha bolsa, na minha mala, vários livros e CDs do programa Tony Show, na época que tinha os CDs do programa, para vender. E o Vitor Hugo disse para mim: olhe, as malas são fotografadas. Quando você chegar lá para ser entrevistada, eles já sabem tudo que tem dentro da mala. E aí eu fui passando e vendo a minha mala na esteira. Quando chegou na esquina, a minha mala caiu, foi para a esteira e não foi fotografada. Eu fiquei impressionada com isso. Quando eu cheguei fora, Vitor Hugo disse: e aí? Eu disse: a mala nem foi fotografada. Ele disse: não acredito. Eu disse: caiu, bateu na quina e caiu e não foi fotografada. Não foi. A ajuda da espiritualidade. Os benfeitores ajudam quando nós vamos a um trabalho a serviço do bem, do amor. É isso que acontece. Então, o Consolador, esse Consolador prometido por Jesus, é sem sombra de dúvida o Espiritismo que está no mundo e sofrendo o que Jesus sofreu. As pessoas espíritas são taxadas de endemoniadas, de loucas. Tudo isso Jesus passou. Feiticeiras. Quando eu me tornei logo espírita, que cheguei na minha terra natal, um deputado amigo nosso, que era muito da nossa casa, chegou para mim e disse: neguinha, me disseram que você agora é feiticeira. Aí eu disse assim: isso é um elogio que você está me fazendo. Disse: elogio por quê? Eu disse: porque Jesus também foi taxado de feiticeiro. Você está me comparando a ele. Foi assim que Jesus foi tratado, como feiticeiro, como endemoniado. E nós espíritas também. Por quê? O Consolador é Jesus de volta. Ele diz que volta, que não nos deixaria órfãos e que ele voltava. E ele voltou através dos ensinamentos da doutrina espírita, pregando e explicando tudo aquilo que nós hoje temos condições de entender. Que ele, Jesus, se compadeça de nós, espíritos ainda tão pequenos, mas que já estamos na luta, já estamos na peleja, na vontade de amar, de conquistar esse amor que ele solicita de nós. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós já estamos amando. Quando fazemos uma prece em favor de alguém, ou por uma pessoa desconhecida, ou por uma pessoa que não gosta de nós, nós já estamos amando. Quando damos um agasalho a quem está com frio, é um ato de amor. Quando vestimos aquele que padece de nudez, é um ato de amor. Quando visitamos os encarcerados, quando visitamos os enfermos, estamos praticando um ato de amor. Na nossa pequenez, mas já estamos na luta. Já estamos na caminhada para chegarmos um dia a esse estágio superior de amor, que é o amor que Jesus quer de nós, que nós amemos como Ele nos amou. Porque Jesus manifestava Deus. Quem manifesta Deus, manifesta o amor. E nós também vamos chegar a esse nível, porque Jesus não mente. Quando Ele diz que nós deveremos amar como Ele nos amou, é porque nós vamos chegar a esse patamar de amor que Ele
abençoe a todos nós. Muita paz.